Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Glória e Tradição, um placar da 15ª rodada. Nesse formato, a gente conversa um pouco sobre como foi a rodada de uma maneira geral, o que é que foi bom para o Fortaleza, o que é que foi ruim, e projeta as rodadas seguintes, justamente pensando no melhor para o nosso tricolor de aço. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo, papoca o dedo nesse like, porque fortalece demais o nosso trabalho. Também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá? A gente está aqui 2 vezes por dia. É vídeo de manhã e live 8 horas da noite. Segue a gente nas redes sociais para tu ficar 100% atualizado sobre as últimas notícias do Fortaleza. A gente está tanto no Instagram como no Twitter pelo mesmo arroba Glória Tradicão, tudo junto. Beleza? Vou chamar a vinheta e a gente vai começar mais esse placar da rodada. Tô aqui com ele, MR Renato. Seja bem-vindo, amigo. Opa, Thaís, vamos lá, vamos aqui falar um pouco sobre a 15ª rodada da Série A, que foi uma rodada, já dando o spoiler aí, foi uma rodada boa pro Leão, né? Muitos resultados interessantes, mas a gente vai comentar um a um aqui agora. Perfeito, então vamos aqui sem mais delongas, né? Começar logo colocando aqui a classificação na tela. O Fortaleza permaneceu na terceira colocação, atrás agora apenas 2 pontos do Palmeiras. A gente conseguiu diminuir essa diferença, mas como o Galo também venceu, acaba que fica aí distante 4 pontos do primeiro colocado. Chega a dar aquela dorzinha, né, Mier? Quando você vê uma tabela dessa, você pensa logo naquele clássico rei, naquele jogo contra o Grêmio, mas é aquela coisa, águas passadas não movem moinhos e não dá para ganhar tudo, né? E assim, a rigor, Thaís, essa é a história dos campeonatos de pontos corridos, né? Se você é uma equipe competitiva, vão ser raros os jogos em que você não teve chance alguma, né? Na maioria dos jogos, inclusive os que você perdeu ou empatou, sempre vai ter o si. Sempre vai ter. Ano passado, o Campeonato Brasileiro ele foi decidido por um si. A torcida do Internacional até agora fica. Se a gente não tivesse perdido para o Sport, a gente teria. E todos os anos. Olha, o único campeonato onde não teve margem para o si foi aquele do Flamengo de 2019, porque realmente o primeiro desembestou na frente depois que o Jorge Jesus chegou. Mas o resto é do futebol. Sempre vai ter uma circunstância, aquele gol perdido que o torcedor vai chorar. Sempre vai ter isso, é meio normal. É a parte do futebol que você não controla tanto, né? Agora, Thaís, falando aí sobre a classificação que você colocou, 2 coisas, tá? Não só a gente diminuiu a distância para o líder, como a gente aumentou a distância para o primeiro time fora do G6, que continua sendo o Ceará. Né? Já tem algumas rodadas que a gente faz aqui essa análise pós-rodada, e o Ceará é meio que a régua, né? Para ver ali essa zona da Libertadores. Essa distância era de 5 pontos, agora ela aumentou para 7 pontos. Então, assim, a gordura que o Fortaleza tem acumulado, não só o Fortaleza, mas esse pelotão aí da parte de cima, ela é uma gordura muito interessante, né? Esse pelotão aí que todos estão mais ou menos na mesma toada, né? Porque o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, então ele pode ter virtualmente 27. O Flamengo tem 2 jogos a menos, ele pode ter virtualmente 30. Então você tem um com 34, com 32, 2 que podem ter 30, o Bragantino com 28 e o Atlético com 27. Então, esse G6 aí, ele me parece que está bem consolidado até o momento. Perfeito, concordo com você. Vamos começar então aqui com os resultados, tá? Foi uma rodada um pouco difícil para os mandantes, MR. Das 10 partidas, a gente teve aí apenas 2 vitórias dos mandantes. Foram 6 empates. E eu acredito que 6 empates e 2 vitórias dos mandantes e 2 vitórias dos visitantes. Foi fumo. Vamos então aqui. Foi fumo demais. Na verdade, eu estou errando aqui na informação, né? Porque foram 6 vitórias dos visitantes, eu acredito. Calma aí. São Paulo, Fortaleza
Galo e Internacional. 4 vitórias de visitante, 2 vitórias de mandante e 4 empates, perdão. Aqui dei uma embananada medonha, mas você entendeu que eu tenho certeza. O que importa é que o fumo entrou para os mandantes. É isso que importa. Vamos seguir aqui e que a gente era visitante. Pronto, esse é um ponto importante. Tá bom. Vamos começar na sexta-feira aqui com o Sport Bragantino. Sport MR, que parece que não leva gol há 4 rodadas, sabe? A gente coloca o Sport como postulante ao rebaixamento, né? Nesse momento aqui ele está em 15º, apenas 1 ponto na frente do América Mineiro, que é o primeiro colocado do Z4. Mas, assim, pode estar entrando numa curva ascendente, você vislumbra isso. Ao mesmo tempo, o Bragantino que parece estar assim um pouco embananando, né? Foram, salvo engano, 6 empates nas últimas 10 partidas do Bragantino. Eu queria que tu comentasse um pouco o panorama dos dois, porque a gente tem 2 extremos, né? Um postulante ao Z4, outro postulante ao G4. O caso do Bragantino é um pouco mais fácil de falar, porque assim, eles inclusive mandaram um time meio que alternativo para o jogo, né? Porque o foco do Bragantino me parece ser a Copa Sul-Americana, né? Eles têm um jogo importante agora contra o Rosário Central, então eles estão tentando, eles não estão jogando o mesmo peso nas 2 competições, né? Então o foco principal é na competição internacional. Mas isso não tira a grandeza do momento do esporte, né? Assim, o esporte ele vem a 4 jogos sem tomar gols e hoje ele tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Assim, para qualquer time que tem uma pretensão de permanência na Série A, você não tomar gols é fundamental, né? Eu me lembro no passado, um time como o Bahia, né? O Bahia levou 58 gols. O Botafogo, que foi o último colocado, ele levou 62 gols. Então, assim, o Sport em 15 jogos tomou 11. Só para você ter uma ideia, a Chapecoense já tomou 27. Né? Então, assim, ter equilibrado essa defesa, eu acho que a mudança de gestão também foi lá importante, fizeram um acordo com os jogadores. Então, assim, eu não diria que está numa curva ascendente, talvez esteja em comparação com o que estava antes, né? Mas eu acho que deu uma estancada na sangria, né? Deu uma estancada na sangria. E assim, apesar da Rayman, né, que a gente tem com essa rivalidade, na luta pela hegemonia do Nordeste, é massa que fique, né? É massa que tenhamos mais nordestinos. Existe uma boa possibilidade, inclusive, que subam Náutico, CRB, até o Sampaio está lá brigando por fora, mas o Sampaio é muito zicado. Então, você de repente pode ter 6 times na Série A do ano que vem. Seria melhor pensando na gente, né? Tanto para fortalecimento do futebol local, como também aquela coisa de deslocamento, né? A gente sempre comenta certeza, o quanto o Fortaleza é prejudicado por esse deslocamento com tantos times. Você times. pegar o Náutico ou o Juventude tem uma diferença medonha. Né? O Náutico, aviãozinho de 40 minutos. Juventude eita, menino, para chegar em Caxias do Sul é chão. É chão. Vamos aqui para o segundo jogo. Atlético Paranaense perdeu na Arena da Baixada para o São Paulo de Hernan Crespo, tá? O nosso adversário aí da Copa do Brasil. Vou passar aqui em algumas e depois tu faz um arremate, tá, MR? Tá. O Palmeiras perdeu para nós, graças a Deus. A gente já exaustivamente comentou sobre essa partida. Tem pós-jogo, teve a live de ontem que foi absolutamente sensacional. Então, assim que você terminar de ver, se você não tiver conferido esses 2 outros conteúdos, procura lá no feed do GT. E aí a gente chega aqui nesse jogo que a gente já tinha previsto na Peitica da Veia Chica, que seria aquele jogo bem mais ou menos, né, MR? Aquele não vejo a hora de perder. A Arena Pantanal teve Cuiabá 1, Bahia 1. Vamos comentar então sobre esse Bahia, cara. O Bahia que também vem numa decadência, né? O dado tá balançando real. Nas últimas 5 partidas foram 4 derrotas e 1 empate, salvo engano. Então, assim, o Bahia parece estar caindo pelas tabelas. Como é que tu projeta esse futuro do nosso companheiro de região? Não, é isso mesmo, você tem toda a razão. Assim, eu até supus que quando o Bahia venceu o jogo da volta na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mesmo tendo sido eliminado, aquilo fosse esboçar alguma reação concreta, né? Mas o máximo que conseguiram foi empatar, né? Empatar com o Cuiabá, que para mim é um time fraco, lá em Cuiabá. Então, assim,
Se o Sport conseguir estancar a sangria, o Bahia ele tá totalmente num parafuso negativo, né? Ó, Thaís, só para dar aquele comparativo da defesa que eu estava falando, o Sport tomou 11 gols, o Bahia tomou 24. Eles jogam o mesmo campeonato, tem a mesma quantidade de jogos, assim, é uma diferença muito grande, entendeu? O Bahia, ele não só tem perdido jogos, como ele tem tomado goleadas, assim, que são desmoralizantes. Então, eu acho que o Bahia vive um momento muito ruim e com um treinador que ele tá mais que balançando, eu acho que ele tá pendurado, viu? Com relação ao jogo do São Paulo, é impressionante como a lei do ex funciona, né, cara? Porque o Pablo, que estava do nada para acabou, se meteu 2 gols e garantiu a vitória do São Paulo. Então, realmente é um resultado bem impactante, né? Que mostra também que o São Paulo ele realmente melhorou bastante, né? Ainda está vivo, né? E é Tá aquela vivo, coisa. tá vivo. A gente teve aí, então, olhando esse panorama dessas 4 partidas que a gente já analisou, todas se adequaram perfeitamente ao que a gente queria para Fortaleza, né? O Sport segurando o Bragantino, Cuiabá e Bahia se virando lá pela segunda página da tabela, e o São Paulo, que estava na zona de rebaixamento, estava ali rondando a zona de rebaixamento, também vencendo o Atlético Paranaense, que está aqui na nossa cola, no nosso retrovisor, né? Exatamente. Sábado foi show. Perfeito. Foi show de bola. A gente chega então para o domingo, tá? Domingo, Santos e Corinthians 0-0. A gente também comentou no Petica da Vestica que isso aqui tinha um jogo de cara de 0-0 e de fato acabou se confirmando. O Clássico Paulista não teve gol nenhum. O América Mineiro venceu do Fluminense lá no Independência. O Fluminense que também não tá passando por uma boa fase. A galera lá tá queimando o ruim com o Roger Carvalho. E é Roger Machado, né? Carvalho era o nosso jogador. Roger Machado tá também assim, meio que na corda bamba com a torcida do Fluminense. Não sei quanto a diretoria, qual é o respaldo que ele tem na diretoria, mas a torcida já não aprova muito o desempenho do Fluminense. A gente teve também o Juventude perdendo lá no Alfredo Jaconi para o Atlético Mineiro, um resultado um pouco previsível, né? A gente esperava até que o jogo para o Atlético fosse mais fácil, acabou que o Atlético ganhou ali nas últimas, no segundo tempo. Queria que tu falasse um pouco sobre essas 3 partidas. Não, assim, eu acho que o Santos e Corinthians nem tem muito o que comentar, acho que o Corinthians foi até melhor no jogo, mas, assim, um jogo muito fraco, né? Jogo realmente de meio de tabela, assim, você vê... mas o Jô é um centroavante perigoso. O cara deu 2 chutes a gol, né? Um ele fez um gol, foi anulado. Então, assim, é muito pouco, né? O Santos parece meio desorientado depois que saiu o Caio Jorge. Estava sem o Marinho também, que é o principal jogador. Então, foi um jogo muito chato, né? Esse Inter e Flamengo, ele de fato foi o jogo mais fora da curva, né? Assim, o Inter até tinha demonstrado que o futebol havia melhorado um pouco, mas não tinha conseguido ganhar ainda, né? Não tinha conseguido ganhar ainda. Até empatou com o Cuiabá em casa. Mas essa vitória foi muito fora da curva, assim. O Flamengo até produziu, né? Mas não sei se é uma dificuldade de finalizar do jeito mais simples. Parece que o Flamengo sempre quer fazer o mais sofisticado e acaba que às vezes isso talvez seja muito parecido com o que a gente chama popularmente de salto alto, né? Mas esse resultado, ele demonstra uma coisa importante para o torcedor do Fortaleza, inclusive, tá? Não tem jogo perdido. Não tem jogo perdido. Não tem jogo perdido em nenhuma competição. Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, em nada. Todos os jogos, eles são plenamente disputáveis e o Inter mostrou isso. O Inter foi um time super eficiente. Acho que foi lá... Teve um gol perdido do Yuri Alberto, poderia ter sido os 4 gols dele, mas conseguiu arrematar a maioria das chances que teve e meteu 4-0 no Flamengo do Renato Gaúcho. E o outro jogo, Juventude e Atlético Mineiro, acho que é uma vitória de um time que está brigando para ser campeão de fato, né? Porque mesmo no jogo que você não vai bem, você no final ali, você centra forças e você consegue virar um jogo, né? Obviamente que a gente torceu muito para o Juventude pelo menos segurar o empate, mas assim, o Atlético realmente se impôs pela força dos seus jogadores, né? Vai lá e consegue virar o resultado. Me lembrou, inclusive, o que a gente fez contra a Chapecoense, né? Que a gente tinha um jogador a menos, estavam na frente do placar e o Fortaleza conseguiu se impor no segundo tempo e virar o jogo. Então, faz parte. Perfeito. Os 2 jogos que encerram a rodada foram Ceará e Atlético Goianiense. Gutinho fazendo o que ele consegue fazer de melhor, que é empatar. É a tal
invencibilidade do Ceará, que apesar de não vencer, assim, de estar empatando, encarreirando empates, né, também não está tão ruim aí no campeonato, não. Você lembrou, né, MR, que ele é o primeiro aí fora do G6. Então, assim, acaba que não perder na Série A faz uma diferença, né? Com certeza, Thais. Assim, o desempenho não, né? Os resultados do Ceará na Série A, eles são impressionantes, assim. 11 jogos sem perder é muita coisa de fato. O que pesa muito lá é o quê? A comparação, né? Se fosse um campeonato que o Fortaleza tivesse na 8ª posição, por exemplo, se trocasse aí Fortaleza com o Santos na classificação, o Fortaleza fosse o 8º com 20 pontos e o Santos fosse o terceiro com 30, não teria ninguém chiando, né? Porque a campanha do Ceará ela é muito boa. Agora, deram um azar medonho porque no ano que estão fazendo uma campanha muito boa, o Fortaleza está fazendo uma campanha excepcional, né? O Fortaleza hoje é uma das equipes que jogam mais bola no campeonato. É a sensação do Campeonato Brasileiro, né? A gente pode falar isso tranquilamente porque Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras já era o óbvio, né? Até pelos investimentos que fizeram. São times que investem na casa das centenas de milhão, né? Fortaleza ele tem uma folha de 3 milhões de reais, então estar nesse mesmo bolo é muito diferenciado, né? E aí, azar deles também, né? Azar deles, cara. Na última segunda-feira, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu a Chapecoense que inaugurou o placar. Parecia que poderia segurar, sustentar ali, mas não. E eu te pergunto, MR, tu quer um dado? Quero um dado. Opa! Então, a pior campanha da história dos pontos corridos, ela pertence ao América de Natal em 2007, né? O América de Natal terminou a Série A inteira com apenas 17 pontos. Opa. Acontece que esse América de Natal, MR, na 15ª rodada, concluída a 15ª rodada, ele já tinha 8 pontos. A Chapecoense tem 4. O que é que a gente pode esperar de diferente dessa Chapecoense, se não um rebaixamento acachapante? Eu acho que a torcida lá do América de Natal deve estar torcendo aí, né, para ver se descansa em paz, né? Porque todo ano tem essa história aí do quem vai ser o América de Natal, porque virou sinônimo de campanha péssima, né? E a Chapecoense está caminhando a passos largos para isso. O Jair Ventura, que era um cara, talvez fosse um dos treinadores mais aptos a estancar essa sangria aí, não tomar gol, não conseguiu, né? E aí o time é tão bagunçado que trouxeram um pintado que não tem nada a ver. Então, assim, sinceramente, se eu fosse lá da direção da Chapecoense, já começaria a pensar, a fazer mais ou menos o que o Goiás fez ano passado em dado momento do campeonato, né? Que é começar a pensar em compactar um time para a Série B do ano que vem, porque realmente não tem jeito, a Chapecoense está rebaixada. Perfeito, também concordo. Vamos então passar aqui para aquelas estatísticas que a gente sempre traz da galera da UFMG, do Departamento de Matemática. E só um detalhe, viu? Só um detalhe. A vitória do Grêmio foi sem glamour nenhum, viu? O Grêmio basicamente fez os gols e o Grêmio não sofreu mais porque a Chape é inofensiva, tá? Inofensiva. Mas assim, essa vitória do Grêmio não tira eles do Furduço, não. Exatamente, a gente pode parecer que o resultado ele é algo definitivo, mas a gente vê aqui no retrospecto aí dos 5 jogos, 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias, o Grêmio ainda é o vice-lanterna e tem aquela coisa, 5 pontos para chegar no São Paulo, que é o primeiro fora do Z4. O Grêmio precisa então aí de 2 rodadas sem que o São Paulo pontue, com o Grêmio pontuando no mínimo com 2 vitórias, porque uma vitória e um empate não basta, né? O Grêmio até tem os 2 jogos a menos, né? Só que um deles é com o Flamengo. Então, assim, não é. O Grêmio, a briga do Grêmio me parece ser essa mesmo. Perfeito. Vamos então aqui para as estatísticas da galera da UFMG. Bora. Cara, eu resolvi, MR, parar de mostrar as estatísticas para rebaixamento. Não faz mais o menor sentido. Não, então, a gente vai focar aqui na estatística para Libertadores, probabilidade para Libertadores, para Sul-Americana e para título. Para Libertadores, cara, você acredita que a gente tem 88% de chance nesse momento de ir
para a Libertadores da América, enquanto para a Sul-Americana, MR, a gente tem aí o quê? Vamos baixar um pouquinho aqui, Fortaleza vai ser um dos últimos, claro, mas a gente tem aí apenas 11% de chance de ir para a Sul-Americana, porque tudo indica que se o Fortaleza mantiver esse desempenho, a gente vai de fato para a Libertadores, né? Não, eu quero dizer que esses dados, eles são, assim, a realidade, né? Assim, nunca um time que chegou nessa altura do campeonato com essa pontuação ficou de fora do G6, né? Eu não vou dizer que ficou de fora da Libertadores, porque tinha um dado momento em que só iam 4 para a Libertadores. Inclusive o Sport já deu esse azar danado, ele chegou a ficar em sexto, mas era G4 na época e não foi. Então, assim, você achar que o Fortaleza vai brigar para cair, realmente é você ser desesperado demais. Fora que a projeção atual da Série A, ela tá para 35 pontos, né, para escapar. Ela deve aumentar um pouquinho, mas ela está atualmente para 35 pontos. Então, é muito difícil imaginar outra coisa. Então, Fortaleza realmente está brigando a passos largos aí por uma vaga na Libertadores. E para ser campeão, MR, a gente, óbvio, tá atrás do Atlético Mineiro, que é o primeiro, do Palmeiras, que é o segundo, mas estamos ali bem encostado, 17,8% de chance de título. Ainda é um número baixo e, óbvio, a gente não chegou nem na metade do campeonato, né? Tem muita água para passar debaixo da ponte. Essa probabilidade, ela varia rodada a rodada, mas, assim, é digno de... É notável, a gente precisa... É digno de nota a gente mencionar que Fortaleza tem quase 20% de chance dentre 20 times de ser o campeão da Série A, né? Isso, exatamente. Então, assim, tá na briga, né? Não tem como a gente dizer que não tá. Fortaleza tá na briga, sim. Perfeito. E aqui a gente melhorou um pouco a nossa classificação como visitante, dada a vitória em cima do Palmeiras. É impressionante o número do Atlético Mineiro como visitante, 75% de aproveitamento. E eles venceram 6 dos 8 jogos fora de casa, assim, um número realmente impressionante. E o Fortaleza está ali com seus 11 pontos conquistados fora, né? 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 45% de aproveitamento. Não está ruim, nem um pouco, longe disso, mas é um número que a gente ainda tem. A gente tem margem para melhorar, né? Sim, sem dúvidas. Tem margem para melhorar, mas é aquilo, né? Assim, você conseguir pontuar fora de casa já é muita coisa, né? E o Fortaleza tem conseguido vitórias importantes. Então, esse rendimento aí é mais um rendimento que está muito bom. Você vê como o Fortaleza é equilibrado, né? Em todos os índices do campeonato, ele está sempre no bolo de cima, né? Então, ele está fazendo um campeonato equilibrado sobre diversos aspectos diferentes, né? Defesa, ataque, visitante, mandante. Então, realmente é uma campanha muito legal. Pois é, como melhor ataque, a gente está aí em quarto colocado, apenas 3 gols atrás do Palmeiras, que é o primeiro, e melhor defesa, a gente está aqui, ó, lá em cima, com 14 gols sofridos, né? 3 a mais do que o próprio Sport e o Atlético Mineiro, que são as duas melhores defesas, como o MR bem colocou, a gente está sempre ali figurando nos índices nas melhores colocações, o que é uma consequência da campanha e do momento da colocação que a gente está. Acredito que é isso, né, tanto, Thaís, tanto que em saldo de gols a gente é o segundo melhor. Né? Porque isso demonstra justamente por esse equilíbrio, né? Tá lá em cima no melhor ataque, exato. Tá lá em cima na melhor defesa, exatamente. O melhor saldo de gols está empatado. Palmeiras e Atlético Mineiro com 12. Aí depois vem o Fortaleza com 11. Né? Então, os 3 primeiros, para você ver como é sintomático esse equilíbrio aí entre ataque e defesa, né? Perfeito, exatamente. A gente chega, então, aí a quase 25 minutos de vídeo, mais ou menos a nossa média, né, MR? Então, deu para fazer uma análise bem completa aqui sobre a rodada. Sempre um prazer estar aqui contigo. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Não sai desse vídeo sem deixar teu like e se inscrever no GT. É importante demais. Então, mostra para o YouTube que o conteúdo foi relevante para que a gente consiga chegar a mais e mais tricolores, tá certo? É isso? Recado final, MR? Não, é isso aí. Vamos agora focar no Santos, né? A 16ª rodada. Uma rodada mais uma vez em que o Fortaleza tem condições de fazer um bom jogo e conquistar mais uma vitória, né? A gente está confiante, a gente quer que o Fortaleza, nesse duelo aí de Vojvoda contra Diniz, né? A gente espera que o Fortaleza consiga sair com mais uma vitória e continuar se mantendo nas cabeças, né? Quanto mais tempo a gente ficar lá em cima, melhor, com certeza.
rodada que vai ter o duelo entre os dois primeiros, né? Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam. Então é uma excelente oportunidade para o Fortaleza ganhar mais uma posiçãozinha aí. Essa rodada vai ser uma rodada chave. É isso, então. Vamos botar a Petica da Veia Chica para trabalhar no final de semana também, viu? Aguardem. Ora, a gente já está aguardando vocês na Petica, porque a Petica tem que ser aqui, ó, a sintonia daqui para lá, de lá para cá. Vamos então. Valeu, galera. Saudações tricolores. Até a próxima. Não perde a live dessa terça-feira, às 8 horas da noite. Um beijo.